Graças a Deus, amém. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Diga aleluias. Irmão, se assente um pouco. Nós estamos aqui para glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade e também ao amado pastor Esaú, a sua equipe aí, os pastores, pastor Antônio, os demais, as missionárias de Deus, esse culto de libertação, os irmãos que contribuem, né? Os irmãos que estão aí trabalhando para que veja, para que possa ver a manifestação da glória de Deus. Está ali comigo o pastor Wilson, já foi apresentado, né? O pastor Eládio, que é um amigo nosso, né? O presbítero Alessandro, né? Que é da Casa do Oleiro, trabalha com filmagem, e nós convidamos para ele estar aqui hoje. Ele veio nos agraciar com essa filmagem abençoada, amém, irmão? Tudo é para a glória de Deus. Irmão, como todo mundo sabe, antes de nós começarmos a pregar, eu vou louvar a Deus com hino. Os irmãos não me tenham como enfadonho. Eu vou ser breve na adoração, amém? Nós estamos no aniversário do culto de libertação e acreditamos que Deus vai fazer proeza. Queridos, depois da nossa ministração, eu vou estar ali com alguns DVD ali na frente. Tem 5 temas diferenciados um do outro. Tem as 4 âncoras que o crente deve ter na tempestade. Tem também visão ou sonho, a Deus Lodebar. Tem também no portal do céu, que foi cantado aqui através do hino que o irmão cantor. No portal do céu e então, no portal do inferno, né? E tem também tirarei fora o velho para dar lugar ao novo. Se o irmão quiser adquirir, é R$10, vai contribuir com a obra missionária. A gente não faz outra coisa a não ser isso, amém, irmãos? E deixa a sua Bíblia aberta em Jó capítulo 1, enquanto eu adoro. Solta a faixa 2 aí, meu querido. Isso. Aleluias. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho terminou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, oh yes, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Só os vencedores, levanta a mão assim, ó. Vencer é preciso, mas é
preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencedor, levanta a mão e glorifica a Deus, aleluia. Jesus, ele disse que é contigo todos os dias, até a consumação do século, aleluia. Ele diz, não tema porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te levanto e eu te sustento com a minha destra fiel, aleluia. Não fique desse jeito, com essa angústia no teu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado, toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir, não vai não, irmão. Vencer é preciso, oh yes, é só prosseguir. Eu quero ouvir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, mas é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, crente. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queridos, ficamos de pé para nós lermos a palavra de Deus. No textuário, o tema abordado a este conclávio ou este congresso, o tema que Deus colocou no coração desses guerreiros que fazem esse trabalho abençoado do culto de libertação aqui na segunda-feira, aonde Deus tem operado os milagres, Deus tem feito maravilha neste lugar, irmãos. E eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Não é porque é o pastor Leonardo que é o pregador, não é porque os demais que passaram por aqui que faz, não, irmão. Quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus. Nós somos só o instrumento para ser usado. E instrumento, irmão, sabemos nós que não sai som se o tocador não tocar. E tem um problema, se estiver desafinado tem que afinar o instrumento. E nós somos o instrumento, por isso que nós somos afinados pelo Espírito Santo, irmão. Quando nós desafinamos, o Espírito Santo, vem cá, eu vou te colocar no lugar. Amém? Glória a Deus, porque é Ele que toca as nossas vidas. Jó capítulo de número 2, verso de número 9. Quem encontrou, diga amém. Aqui diz assim, para nós ganharmos tempo. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa ao teu Deus e morre. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu sei que todos nós aqui conhecemos um pouco da história de Jó. Todos nós já ouvimos falar alguma mensagem acerca de Jó.
Todos nós já ouvimos hinos e louvores entoado acerca de Jó, não é verdade? O interessante, irmão, que o livro de Jó, ele contém 42 capítulos. 2 capítulos narra só como tudo aconteceu, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. 8 capítulos é citado pelos amigos de Jó. E Jó cita aproximadamente desses capítulos, uns 22 capítulos, entre 20 e 22 capítulos, e alguns capítulos que nós vamos perceber, dentre outros capítulos, é Deus e um cidadão por nome Eliú. E nesses 2 capítulos nós conhecemos um pouco da história de Jó. Jó, segundo os historiadores, é um dos mais antigos da Bíblia. Possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito, isso nós sabemos. O livro de Jó, nós não sabemos discernir quem foi o escritor, se foi ele mesmo, ou se foi Eliú, ou se foi Salomão, ou se foi mais próximo Moisés. Alguns historiadores dizem que Moisés pode ter sido o escritor do livro, porque ele veio conhecer a história de Jó, quando ele fugiu do Egito e foi para o deserto, chegando em Midian. Posteriormente ele ouviu falar dessa história de Jó lá, e alguns acreditam que ele pode ter sido o escritor, mas nenhum historiador, o maior historiador que nós conhecemos, o historiador Flávio Joséfo, cita acerca de Jó. Ele não trouxe nenhum documento, porque é uma história muito antiga, mas a Bíblia traz com veemência o que lhe aconteceu a este homem, que era justo, que era fiel e que era íntegro. E o tema que eu quero abordar aqui nesse texto é as 4 dimensões da vida de Jó. Jó, na história dele, nós conhecemos 4 dimensões. A primeira dimensão era que Jó era rico. Jó era um homem muito rico. Essa dimensão da riqueza percorria por todo o Oriente, por todas as terras. A Bíblia diz que o próprio Deus, quando Satanás veio se apresentar, o próprio Deus testifica de Jó: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, sincero, e se desvia do mal. E Satanás diz: mas ele é este homem, porque o Senhor cercar-te ele com todas as riquezas. Agora tire, para você ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí o Senhor vai dizer para mim que ele tem essas 4 qualidades. Tire. E a Bíblia diz que Deus permitiu. Algumas pessoas pregam que Deus tirou de Jó. Deus não tirou nada de Jó, irmão. Deus permitiu que Satanás tirasse. Deus permitiu que Satanás tirasse por uma causa, para provar a Satanás que Jó seria fiel a ele, que Jó não blasfemaria mesmo não tendo nada. Alguns até dizem que Deus provou a Jó. Deus não provou a Jó, irmãos. Eu sei que parece confrontar, irmãos, mas se você analisar o texto, quem precisava de ser provado o caráter de Jó era Satanás, porque Deus conhecia Jó. Deus sabia que Jó era fiel. Deus não precisava colocar Jó à prova para Jó ser fiel. Quem precisava de uma resposta não era Deus. Oreva subicova.
quem precisava era Satanás. Quem precisava era ele, irmãos. Por isso Deus permitiu, não era a vontade soberana, era a vontade permissiva. Tem coisa, irmão, que acontece na nossa vida, não é a vontade soberana de Deus. Deus não quer que você passe por isso, mas Ele permite para mostrar para Satanás que nós somos fiel. Nós somos fiel. Cadê os fiéis? Está aqui. Cadê os fiéis? Já chegou. Então levante a mão e glorifique a Deus. Oremas tubineba choremancho lebenigala basúria. Mando fogo nas terras mancho. Sabe por quê, irmão? Satanás foi um ser que foi criado já tendo tudo para ser um adorador. Satanás tinha tudo. Em Ezequiel 28 diz que ele habitava no meio das pedras preciosas, no meio dos minerais, nas altas montanhas. E ele não conseguiu ser fiel mesmo tendo tudo. E quando ele viu que o fiel Jó era fiel, ele pensou, ele está sendo fiel porque Deus deu para ele um carro, Deus deu para ele uma casa, Deus deu para ele um bom salário, Deus deu para ele uma boa quantia, ele tem fazenda, ele tem chácara, ele tem isso, ele tem aquilo, ele só está sendo fiel por isso. Agora tire, que eu quero ver se ele vai perceber. Irmão, o fiel adorador, meu irmão, ele adora a Deus na tristeza, ele adora a Deus na luta, ele adora a Deus na prova, ele adora a Deus na dificuldade, ele adora a Deus tendo, não tendo. Eita, Paulo diz assim, eu aprendi, está na abundância e também não tem nada. Eu aprendi a estar de barriga cheia e também de barriga vazia. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a mão, porque crente fiel adora a Deus em qualquer circunstância. Oremas tubinema choria. E essa primeira dimensão da vida de Jó, ele perdeu tudo. O interessante, irmão, que começou a despencar a vida de Jó, nós vamos entender no versículo 15, aleluia, do capítulo 1 a seguir, quando chega só os mensageiros, as ovelhas pastoravam e tal, os pastores veio, né, o ladrão lá, os amorreus, seja lá o jambuzeu, seja lá quem for, veio os inimigos, tomaram o rebanho, acabaram com os pastores, só sobrou eu para ficar. Os camelos estavam pastoreando juntamente com isso e com aquilo, e com o jumento e com os bois. De repente veio o inimigo, levou, roubou tudo. E aí só mensageiro chegava a Jó, só notícia ruim. Essa fase da riqueza era boa para Jó, mas a segunda dimensão, irmãos, da vida de Jó fica agora estreita aqui, quando ele chega a perder os seus 7 lindos filhos e suas 3 lindas filhas. Aí fica estreito, irmão. Essa é a segunda dimensão da vida de Jó. Perder a sua linda família. Ele perdeu todo o laço patrimonial. A esposa se desesperou, ficou desesperada a mulher, porque vivia numa regalia, tinha tudo, passou a não ter nada, perdeu os filhos. O mensageiro chega, o vento deu na casa lá do primogênito, ele estava banqueando, havia uma festa lá, e o vento deu nas paredes, arrebentou com tudo, e só eu fiquei para te trazer as novas. A Bíblia diz que Jó rapou a sua cabeça, se lançou no pó e na cinza, e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, isso é que é ser fiel.
Isso é que é ser fiel, irmão. Aleluia. Isso foi uma pancada na cara de Satanás. Isso foi uma bicuda na cara do diabo. Isso foi, irmão, mostrar para Satanás que o fiel não vai largar Deus, não vai chutar o pau da barraca, não vai deixar Jesus, não vai deixar de vir à igreja, porque lhe faltou isso, lhe faltou aquilo. Esse negócio de crente porque lhe faltou o feijão e o arroz, ou o pão de manhã, já chega brigando com todo mundo, com o marido, já não quer vir mais para a igreja de noite, já não toma mais santa ceia. Isso não é coisa de crente fiel, irmão. Isso não é coisa de crente fiel. Crente fiel, se faltar o pão de manhã, ele acredita que de noite o pão vai chegar. Crente fiel, se faltar o feijão, meio-dia, o arroz também vai chegar. Crente fiel sabe que se faltar carne, e só tem ovo para ele comer, amanhã vai ter picanha, vai ter lasanha, vai ter cupim. Deixa eu ver o crente fiel. Crente fiel não murmura. Crente fiel adora. Crente fiel adora. E sei que a tua luta não é pior do que a de Jó, não. Porque perder 7 filhos numa tacada só e 3 filhas é para qualquer um, não, meu irmão. Essa dimensão, meu irmão, eu não quero viver. E tu quer? Então fique prestando atenção que você na vista de Jó, tu tá na benção. Tu tá com milagre na mão, tá murmurando de boca aberta. Deixa eu ver se tem crente fiel adorador aqui. Deixa eu ver. Que é para Satanás saber que você veio para adorar e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Oh, bendito seja Deus. Esse negócio de dizer que não vem na igreja porque está lhe faltando roupa nova. Você vem para se aparecer ou para adorar a Deus? Eu passei mais de 6 meses na Bahia. Dirigia uma igreja juntamente com um casal de missionário, só com a muda de roupa. Era uma camisa de manga comprida, um paletó preto e uma calça branca. Quem já olhava, veio o varão lá, o missionário, né, do paletó preto e da calça branca. A camisa rachou nas minhas costas, irmãos. E ia dando glória a Deus. Ia glorificando a Deus. Porque eu sabia que o meu Deus estava vindo e na hora certa ele ia mandar a providência. Mas quando ele mandou, veio de muito, que eu tive que distribuir, eu tive que dar para alguém. Irmão, quando Deus mandar a bênção na tua casa, ele vai mandar de muito. Que é para você também ajudar aquele que não tem. Levante a tua mão e dá glória. Sapato rasgado no pé, fui várias vezes para a igreja. Hoje eu posso escolher sapato para calçar, irmãos. Mas eu passei na prova dando glória a Deus. E não está ainda do jeito que Deus quer, porque o que Ele me disse, não está do jeito que Ele quer. Aí quem manda é Ele. Mas só vence crente fiel. Só tem vitória crente fiel. Só dá glória crente fiel. Ei, irmão, dá glória a Deus, porque Deus vai fazer proeza. Aleluias. Essa segunda dimensão de Jó, irmão, foi a mais dolorosa. Porque aí agora a esposa dele chega no capítulo 2 e diz: tu ainda vai permanecer firme ainda na fé, vai? Tu ainda é crente? Com tudo isso que acontecendo, teu Deus não está nem aí, tu ainda é crente? Tem aquelas pessoas que perguntam: ela está passando na luta, mas ela não é crente? Ela não congrega na Assembleia de Deus? Ela não congrega na Batista, na Metodista? Ela não é evangélica? Na Presbiteriana? Ela não congrega na Pentecostal? Na Igreja de Cristo? Mas não é evangélica? Porque ela está passando essa luta? Porque ela está passando por isso? Porque o filho dela está assim? Porque o filho dele está assim? Calma aí, irmão.
A hora de você glorificar Deus está chegando. A hora de você glorificar a Deus está chegando. Se eles conhecerem a sua história de fracasso, a sua história de dificuldade, também vai conhecer o outro lado da moeda. Vai ter que saber que tu serve um Deus Todo-Poderoso. Vai ter que receber de Deus algo extraordinário para que o milagre seja glorificado no nome do Senhor. Vai ter que saber. Diga para o irmão do seu lado: eles também vão saber o Deus que você serve. E a mulher de Jó dizia: rapaz, maldiçoa o teu Deus e cai fora. Jó respondeu: como? Como não é? Como é uma comparação? Como uma louca falastes tu. A terceira dimensão da vida de Jó chega agora. Aí se Jó, mas vem, se apresenta novamente e diz assim: olha, ele permanece fiel, mas se tocar na carne, o homem dá pele por pele, vida por vida, pela vida dele. Então se tocar, ele vai blasfemar. Deus falou: só não lhe tire a vida, porque é minha, mas pode tocar. Satanás só perdendo, irmão. Enquanto tu está firme na presença de Deus, Satanás está perdendo. Enquanto tu está aqui glorificando, Satanás está perdendo. Enquanto tu está dando aleluia, glória a Deus, enquanto tu está glorificando, Satanás está perdendo e você está vencendo. Deus disse: pois não, pode tocar. Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó com uma chaga. Essa enfermidade ela é causada por um inseto chamado barbeiro. É um tipo de um tumor, de um câncer, que é incurável. Nós temos alguns aspectos do rei Zedequias, que lá em Isaías 38, se não me foge a memória, ele estava com essa enfermidade. E o profeta chega e diz assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E sai, deixa o rei Ezequias. E quando chega no pátio, Ezequias chora lá dentro, se arrepende do pecado, do erro. Deus disse: olha, Isaías, volte lá, diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. E essa enfermidade Deus deu para Isaías a forma de curá-lo, a forma de curar a chaga, a úlcera, o câncer, os tumores de Ezequias. Era com a pasta de figo. Foi através daquilo que Deus deu a cura para o rei. Então Jó foi cometido por essa enfermidade e era terrível, era do alto da cabeça até as plantas dos pés. Essa terceira dimensão da vida de Jó ficou caótica, porque os amigos de Jó, quando o avistou de longe, não acreditou. Os amigos de Jó, quando viu Jó de longe, já veio chorando. Não acreditava Jó naquela situação. Eles vieram chorando e se reuniram para consolar Jó. Era amigo mesmo, era amigo de fato. Muita gente desce no pau nos amigos de Jó, mas os amigos de Jó eram amigos mesmo de fato. Era amigo, amigo mesmo. Eu quero ver quem é que está chorando contigo. Tem alguém chorando contigo a tua dor? Tem alguém chorando contigo na tua prova? Quando você pede uma oração lá na sua casa, vai lá? É só não ter churrasco, Coca-Cola. Mas eles não, eles choraram com Jó. A Bíblia diz que Jó pegou um caco de teia, sentou no pó e na cinza e começou a se coçar.
Os amigos de Jó sentaram com Jó. 7 dias e 7 noites lamentando aquilo. Irmão, você tem amigo na hora do banquete. Você tem amigo na hora que está tudo bem. Você tem amigo quando a tua geladeira está farta, quando a tua despensa está cheia, quando tem dinheiro no bolso. Você tem amigo. Mas quando o negócio vai mal, eu quero ver sentar contigo. Mas crente fiel senta, crente fiel senta, crente fiel intercede, crente fiel ora, crente fiel ajuda. Ei, mandoremácia. A Bíblia diz que eles sentaram com Jó. 7 dias, pastor Vinícius, pastor Eladio, pastor Antônio, pastor Esaú. 7 dias e 7 noites lamentando. 7 dias e 7 noites. Mas por que, irmãos? Os amigos de Jó voltaram contra Jó. Não, eles não acreditavam, irmão. Porque Jó era um homem fiel. Eles não aceitavam aquela situação na vida daquele fiel. Eles não acreditavam. Jó, um homem sábio, inteligente, servo de Deus, o líder, o maior líder. Todo mundo pensa que o negócio da vida de Jó foi assim, aconteceu, Satanás veio, provou. Não, irmão, o negócio foi sério. Quando caiu nos ouvidos da cidade, dos líderes, Jó foi julgado. Jó estava diante de um tribunal, irmão. Naquela época, todo mundo queria saber por quê. Porque Jó era exemplo. Todo mundo se espelhava em Jó. Não havia semelhante igual a ele. Alguns historiadores dizem que talvez a prova de Jó custou em torno de entre 7 anos ou 7 meses. Toda essa situação. Porque no capítulo de número 9, se não me foge a memória, no capítulo número 5, melhor dizendo, no versículo de número 30, no versículo de número 19, diz assim: que por 6 calamidades o Senhor te livrará. Na 7ª, o mal não te tocará. Jó 5:19. Aí alguns acreditam que foi questão de meses, outros já acreditam que foi questão de 7 anos. Mas era debatido, irmãos. Você vai perceber que houve um debate, havia debate. Os amigos de Jó não acreditavam, porque era homens sábios, homens inteligentes, conheciam a vida de Jó. Sentaram com Jó, choraram com Jó, se lamentaram com Jó. Era amigo mesmo, irmão e do peito. Foi por isso que Jó não esqueceu deles na oração. E ele dizia: mas como pode um homem que... O que é que eles achavam? Qual era o argumento deles? Eles achavam que Jó estava numa situação, sendo um homem daquele, tanto aquela cor, não podia estar numa situação como aquela, como servo de Deus, não pode passar por isso. Um fiel não pode sofrer essas consequências. Eles pensavam que um homem como Jó, no aspecto de Jó, jamais poderia estar numa situação. Se ele estivesse naquela situação, ele estava pagando pelo erro dele, pelo pecado, pela iniquidade que ele cometeu diante de Deus. Por isso eles não acreditavam, porque Jó era tão perfeito diante deles, que quando eles receberam a notícia, isso foi um choque, foi um impacto. Nós mesmos sabemos que quando um grande homem de Deus, pregador, conferencista, chega à nossa vida que ele caiu, para nós é um impacto muito grande. Porque existem muitas pessoas que se espelham nele, existem muitos varões e varoas que se espelham nele. Então quando eles erram, automaticamente é um choque muito grande. É ou não é verdade? Alguns aproveitam logo para metê-lo pau. Aproveita logo, mas eu não falei que aquele não prestava? Eu não falei que aquele homem não era de Deus? Eu não falei? Mas irmãos, a Bíblia diz em Daniel capítulo 11, verso 35, que alguns dos entendidos cairão para serem provados e embranquecidos e purificados. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Então se teu irmão cair, entenda que é uma permissão de Deus, e Deus vai levantar novamente, porque se Deus permitiu, Ele garante. Oh, levanta a mão e glorifica esse Deus.
Então, para ele, Jó jamais poderia passar por aquela situação. Por isso que eles falam: olha, Jó, pelos meus cálculos, pelo meu conhecimento, vamos para chegar no estado desse aí, tem que ter pecado muito, mas muito. Mas tem um jovem numa reunião, tem um jovem no meio daqueles sábios entendidos da época, chamado Eliú, que estava só ouvindo, ele não dizia nenhuma palavra, ele não falou nenhuma palavra. Eliú não falou nem sequer uma palavra. Mas chega um momento que quando Jó começa a se lamentar no capítulo 29, ele diz: ah, quem me dera se os meus dias fossem como os meses passados, em que o Senhor estava sobre a minha tenda, em que os meus filhos estavam ao redor da minha mesa, em que do meu telhado escorria azeite e eu lavava os meus pés nele. Quem me dera se os meus dias fossem como meses passados. Quando eu via o pobre, eu socorria. Quando via o órfão, a viúva também. E Eliú, só ouvindo a lamentação de Jó, no capítulo de número 31. Se não me foge a memória, Eliú agora começa e diz assim: ó, ouve-me, todos vós. Sou eu mais jovem do que todos vocês aqui, mas agora eu estou cheio do Espírito de Deus. Comigo está a palavra daquele que é do Todo-Poderoso. E ele se indignou com os 3 amigos de Jó e disse: vós não tem argumento e procura só acusar Jó. E se indignou com Jó e disse: Jó sempre se justifica e a Deus não. O vilão da história é Deus. O negócio não é assim, Jó. E aí ele começa, ele bate. Ele disse que ele falou que Jó estava sendo uma pessoa que falava demais, estava muito falante, só se defendendo. Irmão, quem justifica o homem e a mulher é Deus. Não queira se justificar, porque, irmão, se o homem pudesse se justificar, Jesus não precisaria vir. A Bíblia diz que Deus olhou do alto do céu, não viu sequer um justo, aí enviou seu filho para quê, irmão? Para nos justificar, irmão, para nos lavar com seu sangue. Então quem justifica eu e você é Deus, é Jesus, é através do sangue do Cordeiro. O homem não pode se justificar porque o homem é impuro. Um homem não pode justificar o outro homem, nem o outro homem justificar o outro. Mas Cristo pode. Cristo pode. E Ele vai te justificar. É tanto, irmão, que depois de Eliú, que Zofar, que os 3 amigos de Jó, Elifaz, Zofar e Bildade se calaram, Jó se calou. Depois que Eliú falou, só Deus falou. Aí Deus aparece no capítulo de número, se não me falha a memória, 38, e diz assim: Jó, Deus aparece no rio de Moinho e diz: Jó, quando eu criei os céus e a terra, onde tu estavas, Jó? Me responda, Jó. Quando eu criei as estrelas, o firmamento, quando eu criei as nuvens, o sol, a lua, onde tu estava? Jó, quando eu criei a terra, a natureza, as árvores, os animais, Deus começa a fazer pergunta: onde tu estava, Jó? Quando eu fiz a divisão das águas, Jó, aonde tu estava, Jó?
Quando eu fiz a separação da luz e as trevas, aonde tu estava, Jó? Quando eu mando chuva na terra, Jó, aonde tu estava, Jó? Aonde tu estava, Jó? Quando eu fiz todas essas coisas, aonde tu estava? E Jó calado. Aí lá no capítulo 42, que Deus encerra o sermão, aí Jó diz assim: bem sei que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos teus pensamentos hão de ser frustrado. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e tu és o Todo-Poderoso. Levante a mão, irmão, e dá glória, porque o Todo-Poderoso se faz presente aqui. E aí Jó agora entra num sacrifício. Jó lembra dos seus amigos e ora por ele, oferece sacrifício a ele. Jó muda a sua concepção de ver Deus. Tem gente que só conhece Deus de ouvir, nunca teve uma experiência profunda com Deus. A vida dele, a vida dela, só murmura porque não conhece ainda Deus. Mas no dia que tu conhecer o Todo-Poderoso, vai mudar. O teu modo de ver Deus vai mudar. Tu vai dizer: esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo. Proverá a Deus que hoje seja o dia que Ele te mostre que Ele é Deus na sua vida. Se você acredita nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Aí chega agora a quarta dimensão da vida de Jó. A Bíblia diz que, acabando ele de orar pelos seus amigos, no versículo 10, Deus muda a situação. Jó perdeu, irmãos, 7.000 ovelhas, perdeu também 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento. Jó perdeu, irmãos, muitíssimos servos ao seu mandar, funcionário da sua obra. Perdeu as suas terras, perdeu as suas fazendas. Jó ficou no nada. Só que aqui, irmão, quando ele tem uma concepção de ver Deus como Deus é, de conhecer o El Shaddai, o Todo-Poderoso, como ele deveria conhecer, aí Deus diz: agora eu vou mostrar para você quem eu sou. Satanás sai da história. Satanás não aparece mais na história porque foi derrotado. Foi derrotado. Jó continuou fiel. Jó continuou na presença de Deus. Indagava a Deus, mas continuava nos pés dele. Olha, irmão, olha, deixa eu te falar um negócio. Quer ter vitória, quer ter bênção, quer conquistar, continue no pé da cruz, continue no pé de Jesus, continue na porta, continue na porta. Faça como Jó, no capítulo 31, no verso de número, aleluia, 34, Jó disse: temi eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavorou, mas eu não saí da porta. Então me calei, mas não saí da porta. O segredo, irmão, é permanecer na porta que Deus te colocou. Tá chovendo, tá ventando, tá soprando, a luta tá arda, permanece, porque Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir, Deus vai te dar vitória. E quem é a porta se revela em João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem, ou seja, pastos verdejantes. Deixa eu ver quantos acreditam que Deus tem coisa boa. Pastos verdejantes. Quem mais conhece acerca de pasto verdejante, irmão, é o salmista Davi. No Salmo 23 ele disse: o Senhor era o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me
me fazem verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consola, e o Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei lá para sempre. Permanece, irmão, permanece, porque tem pasto verdejante, tem águas tranquilas. Ei, permanece, permanece. A quarta dimensão, irmão, foi a melhor do que a primeira. A Bíblia diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Por exemplo, se Jó tinha lá 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000. Se ele tinha lá 3.000 camelos, passou a ter 6. 500 juntas de boi, passou a ter 1.000. 500 juntas de jumento, passou a ter 1.000. Lava chorebandantene cama súbria. Dema sobre colvanabra cama súbria. Irmão, o prazer de Deus é dar. O prazer de Deus é dar. Deus não tem prazer em tomar nada de ninguém, porque Ele não precisa. A Bíblia diz em Salmo de número 24, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afirmou sobre os rios e afirmou sobre os mares. O prazer de Deus é dar, irmão, mas Ele dá quem é fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu ver os fiéis, deixa eu ver os fiéis. Você vai dar um tapa na cara do diabo hoje. Você vai dar um murro, aleluia, você vai dar um nocaute no queixo, irmão, porque todo boxeador, irmão, que entra no ringue para boxear, irmão, ele olha, a guarda dele aqui, ó, porque ele sabe que se ele levar no queixo, ele vai à lona, ele vai à lona. Foi por isso que o salmista Davi falou no Salmo 3, quando ele falava concernente os seus inimigos, ele disse: Senhor, junta todos os meus inimigos e fere no queixo. Dá só um lockout. Deus vai locatear Satanás hoje, meu irmão. Nós vamos locatear o diabo hoje, os demônios hoje. É hoje que ele vai cair. Ele vai deixar a lona, levanta a mão e glorifique a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Deixa eu chamar vocês aqui para eu orar por vocês. Vocês que ouviram a mensagem, você que percebeu que Jesus falou contigo, que Deus falou contigo, que o Senhor Yahvé falou contigo. Eu quero que vocês agora, que precisa de um milagre, precisa de uma providência, você aí, deixa eu perguntar, tem alguém no nosso meio que não é crente, não é evangélico? Faz assim com sua mão para mim te conhecer. Tem alguém que não é evangélico, nem crente? Levanta a mão. Tem alguém desviado, afastado? Levante a mão. Não tem? Então você que está enfermo, você que precisa de uma cura, de um milagre, você que precisa de uma providência na sua vida financeira, você que precisa de algo de Deus, vem aqui agora na frente que eu quero orar por você. Venha, sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Venha na frente, porque Deus tem algo para entregar na sua vida hoje. Deus vai ferir o teu adversário no queixo. Você vai chegar na sua casa hoje como campeão. Araba subcouva. Não se esqueça, irmão, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lava subcanta, lava xéria. Você vai ver o que é que Deus vai fazer, meu irmão. A dimensão da sua vida vai mudar. Deus vai mudar a história da sua vida. Os teus adversários hão de saber que Deus é esse que você está servindo. E tem pessoas daqui que já pediu a morte ao seu ânimo. Disse: Deus, me tire da terra. Deus, eu quero morrer. Eu quero dizer para você, irmão, que no céu não é lugar de derrotado. No céu é lugar de vitorioso.
O céu é lugar de receber galardão. Lugar de vitória é aqui. Deus não vai te levar. Deus não vai te tirar da terra enquanto Ele não cumprir o que Ele te prometeu. Enquanto Ele não te der a tua vitória. Oh, cadê a Raquel? É a Raquel? É ela mesmo? Louve ao Senhor enquanto nós vamos orar. Eu quero que você se concentre e ora a Deus pela tua causa agora. Peça a Deus por aquilo que você precisa, pelo milagre, porque Deus tem vitória. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Eu pediria até os obreiros que pudessem descer aí, ungir, orar juntamente comigo pelos irmãos, porque Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Ouvidos, diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor.
Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor.